Ah, sente-se ao meu lado, meu caro amigo. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da escuridão, enquanto eu lhe conto uma história de terror arrepiante sobre um manicômio que se erguia no coração de uma cidade adormecida. Era uma vez, em uma cidade pequena e pacata, aninhada entre colinas verdejantes, existia um antigo asilo conhecido como Manicômio Sanatório do Vale. Construído nos anos sombrios do século XIX, este edifício imponente se erguia como uma sombra sinistra, um lugar de segredos e tormentos inimagináveis. A cidade vivia assombrada por histórias macabras sobre o sanatório, murmuradas ao pé do ouvido, entre sussurros temerosos. Diziam que os pacientes internados lá sofriam tratamentos cruéis e desumanos, submetidos a experiências médicas grotescas que desafiavam a ética e a moralidade. Era um lugar onde a razão desmoronava, e a loucura se espalhava como uma praga. Por anos, o manicômio sanatório do Vale permaneceu esquecido, seu passado sombrio oculto nas páginas empoeiradas dos arquivos. No entanto, à medida que o tempo passava, a cidade começou a sentir os efeitos malignos que emanavam das paredes corroídas do asilo. Estranhos acontecimentos começaram a ocorrer nas redondezas, pesadelos ganharam vida e a escuridão enegreceu os corações dos moradores. Pessoas afirmavam ver sombras cambaleantes vagando pelos corredores abandonados, sussurros inquietantes ecoavam pelos cantos escuros. Até mesmo os animais se recusavam a se aproximar do sanatório, como se sentissem a aura maligna que pairava no ar. E à noite, quando a lua se escondia por trás das nuvens, gritos ensurdecedores cortavam o silêncio, enchendo os sonhos daqueles que se aventuravam a dormir. Os moradores viviam atormentados pelo medo, mas ninguém ousava entrar no manicômio sanatório do Vale. Até que, uma noite, um jovem corajoso chamado Pedro decidiu enfrentar seus próprios demônios e desvendar os segredos sombrios do lugar. Ele caminhou corajosamente pelas portas enferrujadas e adentrou o asilo. O cheiro de mofo e abandono dominava o ambiente, e a escuridão parecia devorar a luz que Pedro trazia consigo. Passo a passo, ele explorou os corredores labirínticos, suas mãos trêmulas tocando as paredes úmidas. De repente, ele ouviu um choro distante. Seus ouvidos se aguçaram, e Pedro seguiu o som até uma cela solitária. Ali, encontrou uma mulher em trapos, os olhos vazios de esperança. Ela sussurrou palavras incoerentes e estendeu a mão trêmula em sua direção. Pedro, com o coração apertado, estendeu a mão para ajudá-la, mas antes que pudesse tocá-la, ela desapareceu, como fumaça ao vento. O coração de Pedro acelerou, mas sua determinação não fraquejou. Ele continuou sua jornada, desvendando segredos sombrios a cada passo. Encontrou celas repletas de grafites enlouquecidos nas paredes, registros perturbadores de vidas destroçadas. Quartos de choque, onde a eletricidade era usada como cura, e salas de cirurgia, manchadas de sangue, testemunhavam a crueldade impiedosa infligida aos pacientes. À medida que Pedro se aprofundava no interior do asilo, as forças malignas se tornavam mais fortes. Sombras grotescas dançavam ao seu redor, e suas gargalhadas ensurdecedoras ecoavam pelos corredores. Mas ele persistiu, guiado por uma coragem inabalável e pela esperança de libertar as almas aprisionadas. Finalmente, Pedro chegou à ala mais escura do manicômio, onde os pacientes mais perigosos eram mantidos. O silêncio era opressivo, e a atmosfera pesada prenunciava o mal supremo. Ele encontrou uma sala trancada e, com todas as suas forças, arrombou a porta. O que ele encontrou lá dentro o atormentaria pelo resto de sua vida. Gritos desesperados encheram o ar enquanto criaturas deformadas avançavam em sua direção. Eram os pacientes que haviam se transformado em monstros, presas de uma loucura além da compreensão humana. Aterrorizado, Pedro recuou, mas foi cercado por todos os lados. O jovem lutou com todas as suas forças, empurrando, chutando e gritando. Sua determinação e coragem começaram a afetar os pacientes, que vacilavam em sua abordagem. Aproveitando a oportunidade, Pedro correu em direção à saída, deixando para trás os horrores daquele lugar amaldiçoado. Ao escapar do manicômio sanatório do Vale, Pedro olhou para trás, vendo as sombras malignas retomarem o controle do edifício. Ele sabia que tinha testemunhado a escuridão que havia consumido tantas almas e que a história do sanatório continuaria a assombrar a cidade. A partir desse dia, o manicômio sanatório do Vale foi deixado para trás, condenado ao esquecimento, mas as cicatrizes permaneceriam na alma da cidade para sempre. O terror e a loucura deixaram uma marca indelével nos corações daqueles que ousaram se aventurar pelas portas do asilo. E assim termina a história do manicômio sanatório do Vale, um lugar onde a sanidade se desfaz e os horrores espreitam nas sombras. Lembre-se, meu amigo, que mesmo nas cidades mais tranquilas, a escuridão pode se esconder onde menos esperamos.